Meu Calumbi tem o cheiro de Caatinga, Jurema preta, preto, véi. Caatinga de cheiro. Meu Calumbi tem o cheiro De Caatinga, Jurema preta, preto, véi. Caatinga de cheiro. Oh, 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 oh. Colete, chapéu de couro, a bênção do nosso Senhor. Mamãe nasci pra ser vaqueiro, feliz brasileiro. Não invejo o dinheiro, nem diploma de doutor. Oh, oh, oh. Mas se eu volto, sei não. 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 Perdoa amanhã, larguei o pé no mato, em cima da cama um retrato. Perdoa amanhã, yeah. Mas se eu volto, sei não. 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 Olá, eu sou Balduino e você está no seu canal Sertão Cisaleiro. É com muito orgulho e alegria que eu faço esse vídeo de hoje. E nós vamos comentar sobre alguns personagens super importantes, que foram super importantes em minha vida, enquanto ativista ambiental, e que eu tive o prazer de reencontrá-las essa semana aqui em Santa Luz. E também fazendo uma ponte sobre uma entrevista que eu assisti do ator Wagner Moura, que corrobora com toda essa história, com todas essas narrativas que eu tenho já há mais de um ano falado, comentado e mostrado no meu canal Sertão Cisaleiro. A primeira personagem é Maria da Paz Barreto, que foi assim uma mentora. Eu era adolescentezinho e já ingressava no grupo da Igreja Católica, que participava das reuniões em bairros periféricos aqui da cidade de Santa Luz, principalmente no Mãe Rufina, que era recém-criado aqui na cidade, um dos primeiros bairros criados aqui na cidade, por iniciativa do então prefeito Irã Carvalho Barreto, que doou vários terrenos e as pessoas começaram a construir as suas casas aqui, no bairro vizinho onde eu moro, aqui em Santa Luz. Então, com o grupo da Igreja Católica, nós começamos a ter muitas palestras e encontros. Era uma parte da igreja assim, mais progressiva, né? Que tinha muito esse entendimento do cuidar da terra, do respeito à terra, e tinha muito essa vertente da igreja com os trabalhadores rurais. Então foi meu primeiro ingresso nesse mundo, conhecendo as pessoas, as técnicas, as vivências, as demandas da terra, foi com Maria da Paz Barreto. E depois a Maria da Paz foi embora para Salvador. Maria da Paz é uma artista, mora em Salvador há muitos e muitos anos, e quem continuou essa trajetória foi a irmã, Maria Helena Barreto, que foi candidata a prefeita pelo PT aqui em Santa Luz, e ela tem uma história, uma grande história, né, das narrativas do trabalho no campo, das associações, dos sindicatos, enfim. Então toda essa janela me foi mostrada através dessas duas pessoas. E daí por diante, eu era adolescente e a gente já tinha essa preocupação
dessas caminhadas, né, junto a essas pessoas do campo. Então tinha toda uma jornada pedagógica mesmo, de ensinamento, de compromisso com a terra, do desenvolvimento com a terra. Elas que são filhas de Antônio Barreto, que faleceu agora recentemente aqui em Santa Luz, e é de uma família muito tradicional e uma família toda que trabalha na terra há muito tempo, né? Muito tradicional aqui em Santa Luz, a família Barreto. Então, essas labutas, essas conversas, todas essas diretrizes, esse conhecer da terra, toda essa caminhada, essas narrativas, me foi dado o pontapé inicial já muito, muito cedo, né, com essas duas personagens aqui de Santa Luz. E hoje, ainda hoje, sábado, eu estava assistindo uma entrevista do ator Wagner Moura, que é baiano como eu, e tem suas histórias da cidade de Rodelas. Rodelas, que é a cidade que minha amiga Zezete frequenta muito, porque o ex-marido e atualmente a filha Elisa, a filha mais nova, mora lá, é casada lá e tem os seus netos morando lá. 3, 4 netos lá em Rodelas, e Zezete frequenta muito essa cidade. Então, a conversa de Wagner Moura sobre o MST, sobre toda essa história política, né, é muito interessante e corrobora com toda essa trajetória que nós temos vivido aqui nesses últimos anos em Santa Luz, com o grito da terra, o despertar para a terra, a preservação, a sustentabilidade, esse olhar muito direto com as pessoas do campo. E eu criei o meu canal Sertão Cisaleiro justamente para criar poesia. Não são vídeos, são documentários, como diz meu amigo Nicolas Douglas, que são documentários sobre a terra. Lá nós temos um olhar muito apurado, a gente tem aprendido, a gente tem debatido, a gente tem negociado, a gente tem revelado muitas reverberações que esse olhar com a terra de aprendizado, porque não adianta você comprar uma terra e dizer, eu vou trabalhar, vou fazer acontecer. Você tem que vivenciar cada instante, você tem que estar presente, você tem que ser aluno eterno de aprendizado, porque a natureza vai lhe dirigindo, vai lhe observando, vai lhe dando norte, como diz o sertanejo, para você ir aprendendo. E como nós somos aqui da região próxima a Canudos, tem toda essa ligação com a terra, esse despertar, e eu tenho falado muito da questão das capitanias hereditárias, né? Da época feudal do Brasil, que ainda continua. Nas pequenas cidades nós observamos muito que esse capital financeiro que toma conta e compra todas as terras, muita gente com muita terra, sem utilizá-las, e pouquíssima gente sem terra, né? Com pouquíssima terra, quase nada. Eu observo lá no Gravatá, muitas famílias não têm terra. Elas estão morando lá na roça, mas elas não têm terra, elas não produzem, elas não desenvolvem. A maioria dos meus vizinhos ali, muito próximos, as terras são muito poucas, ou quase nenhuma. Só tem seu lugar da casinha ali, mais nada. Então, esse olhar do MST é uma narrativa que nós temos que aprender a observar, a estudar esse movimento dos trabalhadores rurais, e me recordou hoje toda esse antepassados meu, esse passado voltado para a luta do campo, para as histórias de vivências no campo, do retorno ao campo. E esse canal me abriu muitos caminhos e muitas janelas, e tem aberto dessas conversas com pessoas do MOC, pessoas aqui da APAEB, e de tantos e tantos outros movimentos das associações, não só do Gravatá, mas por onde a gente tem passado e conversado e aprendido e dialogado essas narrativas enquanto protetores de um pedaço de terra. Eu observo lá no Gravatá, nesses últimos 7 anos,
que o coletivo, ele não existe muito. Nós desaprendemos a viver em coletividade, né? Quando se trata do quesito coletividade, principalmente lá no Gravatá, e as associações como o MOC têm mostrado muito esse desvinculamento do povo enquanto coletivo, enquanto associações. Espero que nesse governo atual do presidente Lula a gente possa fortalecer mais esses olhares e saber que o coletivo ajuda muito, porque nós vivemos todo instante em coletividade. Você sozinho faz alguma coisa, uma andorinha faz alguma coisa, mas uma andorinha em grupos de andorinhas, os grupos, os coletivos podem alcançar lugares mais privilegiados, com mais sustentabilidade, porque formam uma corrente, um laço que fortalece as pessoas, as questões, as vivências, e sem dúvida isso ajuda a projetar mais as coisas que nós queremos realizar nas nossas vidas. Essas vivências atuais minhas com as parcerias, com pessoas também ligadas e convidadas a participar desse momento importante da vida brasileira, do retorno ao campo, pessoas que estão nas cidades, que já estão cansadas e querem cuidar de um pedaço de terra, elas não vão cuidar, elas vão ser cuidadas pela terra. A terra é que toma a direção das pessoas e vai dirigindo para que as pessoas possam fazer e realizar na terra os seus olhares, os seus cuidados e as suas direções. Eu fiquei muito impactado com essa entrevista de Wagner Moura. Ele fala sobre o filme Marighella e sobre essas narrativas. E tudo que ele fala lá reverberou muito na minha conversa, nas minhas falas e nas minhas mega discussões, no mega discurso, nas megas narrativas, que são amplas enquanto artista e enquanto ativista do modo de viver com a natureza, da sustentabilidade, da gente tentar se manter atento, se manter observativo, né, cuidadoso, em alerta, para que a terra não morra, que a terra ela possa prosperar, e com a nossa ajuda, sem dúvida, ela pode trilhar os caminhos para qual ela foi feita. E tem umas falas que eu me identifico muito na entrevista, sobre o ser. Quando Deus lhe coloca para você ser alguém, e você vivenciar e coexistir com esse ser, e reverberar esse seu ser, horizontalizando com as pessoas e com o mundo, é muito difícil. Mas pessoas que, como eu vi no Wagner Moura, esse despertar para essa questão da vivenciação do seu eu, do seu mais profundo eu enquanto ser humano, e isso reverberou muito no meu ser, e eu fiz esse link com essas duas pessoas que estiveram na minha vida. Eu acabei de reencontrá-las. Maria Helena mora aqui em Santa Luz, mas muito dificilmente eu a vejo. E Maria da Paz, foi uma conversa muito rápida assim na rua. Ela tá de luto ainda do pai, tinha sido alguns dias depois do funeral que eu fui participar, porque eu sou muito chegado a essa família de muito e muito tempo, e sempre houve uma conversa muito próxima, tanto com Maria Helena Barreto, como com César, como os meninos da família Barreto. Então, eu fiz esse link com essas pessoas da terra, do meu início desse olhar da terra, e depois com toda a trajetória que eu já vinha lá do Pereira, que é um distrito aqui de Santa Luz, a 60 quilômetros. É uma cidade que é muito diferente daqui da sede. Lá os olhares para a terra são bem diferenciados. Como eu já comentei, 90% do povo que morava na sede do distrito, que era um povoado na época, quando eu morava lá, eu saí de lá com 10 anos, 9, 10 anos. E as pessoas tinham suas terras e trabalhavam e viviam da própria terra. Todo mundo plantava, todo mundo colhia. Quando era época de bater o feijão, o milho, era no calçamento central, só tinha um calçamentozinho na praça central, onde meu pai tinha a venda dele, minha avó tinha, toda a minha família tinha um comércio ali, a maioria dos meus familiares, o comércio
era ali naquela praça central, principalmente da família Moreira, a farmácia de Martílio, a padaria de Madrinha Dalva, enfim, todo o comércio do povo do Pereira era realizado ali naquela praça onde tinha minha avó Joana, todos os irmãos delas estavam ali, basicamente naquela praça. Tio Saturnino tinha espaço lá, tio Saturnino, tio Lipordino tinha próximo, também Martílio, Laurentino tinha farmácia, e todos eles que eu não lembro muito agora. Você tem que fazer um roteiro histórico para falar um pouco mais do Pereira, que eu já tenho tentado falar no canal Sertão Cisaleiro e também no Balduino, que é uma coisa mais histórica. Então, só para fechar esse círculo de comunicação, quem puder assistir essa entrevista de Wagner Moura com Eduardo Marinho, que trabalhava no mundo das finanças e agora tem uns programas, uns documentários com muita gente interessante nesse ramo voltada para o campo. Ele tem um olhar muito crítico e atencioso, é bastante interessante ver e escutar Eduardo Marinho. E essa conversa com Wagner Moura simplesmente corrobora e faz um link. Eu até postei no Facebook essa entrevista, porque corrobora com tudo que eu tenho falado. E quanto mais a gente reverbera essa conversa, essa narrativa, isso vai fortalecendo esse olhar que nós temos de carinho e de aprendizado com o campo. Então fica aqui sempre o meu grande abraço a todos vocês que nos acompanham. Esse é um vídeo sobre uma reflexão sobre a terra, sobre os movimentos ligados à terra, que a gente tem que reaprender a avaliar, tem que aprender a olhar com mais carinho e entender o porquê do MST, desse movimento tão grande, que é político, né? Eu não quero muito entrar nessa questão da política de direita e de esquerda, mas o MST é um movimento muito fundamentado na terra, e esse olhar específico sobre essa lente que reverbera no que eu tenho feito aqui em Santa Luz, com essas falas, com esses documentários que eu tenho postado, essas vivências na roça, com muito carinho, deixando esse legado, esse olhar carinhoso para o sertão e para o lugar onde nos pariu, que é a Caatinga, que é o sertão, que é esse agreste aqui, que nos absorve sempre. Um grande beijo, não esquece de dar seu like, de ativar as notificações, se inscrever no canal, que é muito importante, e compartilhar, compartilha muito essas falas para que elas cheguem a mais pessoas, que a gente possa ter essa discussão enquanto ativistas da natureza, enquanto amantes do viver e da terra. Um grande beijo de Balduino sempre, e até breve.